Queridos, hoje vamos continuar a série de mensagens, proclamação. Você pode abrir lá em Atos capítulo 5, fica com a sua Bíblia aberta. A gente praticamente vai trabalhar todo o capítulo 5 hoje de Atos. O pastor Pedro, há 2 semanas, falou sobre a oração, o pedido para que a igreja tivesse intrepidez, tivesse desenvoltura, coragem para pregar o Evangelho. O pastor Paulo pregou semana passada sobre o contraste de alguém generoso como Barnabé e alguém avarento como Ananias e Safira, o bem contra o mal, a mentira contra a verdade, a generosidade de um homem feito Barnabé contra a ganância de Ananias e Safira e a mentira de uma falsa espiritualidade de Ananias e Safira. Hoje nós vamos continuar e vamos falar sobre as verdades e suas consequências. É bem desafiador falar sobre Atos, porque alguns textos, como esse que eu vou pregar hoje, parece que é algo que se repete, e literalmente é algo que se repete. A perseguição na igreja já começou há algum tempo atrás. Há algumas mensagens atrás eu preguei sobre Pedro e João serem perseguidos. Agora essa perseguição aumenta, não é apenas sobre Pedro e João, mas sobre todos os apóstolos e os cristãos que estavam na linha de frente na pregação do Evangelho. Então eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta a partir do versículo 12, que nós vamos ler. Como é muitos versículos, nós vamos ler à medida que a gente for falando os pontos da mensagem. Eu não vou ler todo o texto agora e voltar para a mensagem, não. A gente vai ler à medida que a gente for pregando, tá ok? Por isso que é bom vocês ficarem com a Bíblia aberta, até para anotar, para tirar alguma dúvida e conferir realmente o que a gente está pregando. Então, o verso 12 até o verso 16, diz assim: os apóstolos curam muitos doentes. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Lembra que é o mesmo lugar que houve aquela cura do paralítico lá em Atos capítulo 3. Verso 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram o quê? Curados. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra, e nós possamos aqui ser ricamente abençoados com a leitura da tua palavra, com a reflexão que vamos trazer aqui, e que tua igreja saia daqui edificada, entendendo o valor poderoso dessa narrativa de Atos, desse livro de Atos, e o quanto ele abençoa e enriquece a igreja ter coragem de avançar na pregação do Evangelho. No nome de Jesus, amém. Só uma coisa que eu esqueci de avisar em relação à reunião das mulheres. São 2 dias, mas é o mesmo tema. Então você escolhe ou vir na sexta ou vir no sábado. Mas é o mesmo tema, para de repente você não se confundir e querer vir nos 2 dias. Ok? Então, aqui no primeiro momento que eu queria trazer aqui, era sobre a manifestação do poder de Deus através dos apóstolos. Se você ver aqui, no versículo 12, você vai ver sobre sinais e prodígios que eram feitos através dos apóstolos. Se você seguir para o verso 13, você vê temor e respeito do povo em relação aos apóstolos. Depois o crescimento explosivo da igreja e as curas extraordinárias.
Tem um autor que eu gosto muito, que ele diz que os milagres operados por Jesus durante seu ministério aqui na terra tinham 3 propósitos. E isso também se revelou junto aos apóstolos. Primeiro, os milagres de Jesus, eles tinham o poder de demonstrar a compaixão e suprir as necessidades humanas. Segundo, era apresentar as credenciais do Filho de Deus, que aqui também serve para os apóstolos. Deus queria credenciar os apóstolos ao ponto de que no ministério dos apóstolos, e logo depois a morte, ressurreição e a assunção de Jesus, Deus permitiu que os apóstolos que tiveram um encontro com Jesus ressurreto pudessem fazer milagres como Jesus fez. E aqui vale salientar uma coisa: nossa igreja recebe muita gente de diversas igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, e eu preciso falar isso aqui. Não existe apóstolos hoje. Em nome de Jesus, se você veio de uma igreja que tem apóstolos, se você crê que tem apóstolos, você está sendo enganado. A Bíblia nos ensina que apóstolos foram aqueles escolhidos a dedo por Jesus e que tiveram encontro com Jesus ressurreto. Então hoje tem várias igrejas aí, com vários homens se intitulando apóstolos, e tem muitos crentes atrás disso, crendo nessa mentira, que é mais uma das enganações desses falsos pastores, falsos líderes evangélicos. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se eles são apóstolos, algumas prerrogativas que os apóstolos tinham, eles também vão ter, e a gente sabe que não é verdade. Então, os apóstolos, lá na época, pós a assunção de Jesus, eles precisavam firmar a sua pregação, a sua doutrina, firmar o seu ministério. E Deus deu a eles poder e autoridade para curar. Amém. Não tem problema nenhum com isso. Terceiro, porque Deus fazia milagres através de Jesus e através dos apóstolos, para transmitir verdades espirituais. Nós chamamos isso, os estudiosos chamam isso da era messiânica, e a ideia aqui é que a era messiânica havia chegado, o ressuscitado e exaltado é o mesmo Salvador dos evangelhos. Quem ressuscitou e foi assunto aos céus, exaltado, foi Jesus Cristo, e ele escolheu mensageiros para transmitir essa mensagem. Esses milagres atestavam o poder de Cristo ressurreto, manifestado por intermédio dos apóstolos. E aí Pedro é poderosamente usado por Deus, tanto para pregar com intrepidez, como para realizar curas e prodígios. Deus quis que fosse assim. Deus quis usar Pedro, Tiago, João, Paulo, Bartolomeu. Deus quis usar esses apóstolos. Deus quis usá-los na pregação do Evangelho. Deus quis usá-los nos milagres para que o ministério deles fossem solidificados. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse assunto, que é bem tênue a linha para algumas pessoas caírem nas enganações de falsos pregadores. Agora veja comigo a continuação. O Sinédrio, eu vou dividir aqui em 4 partes. Vou só dizer aqui rapidinho. Primeira é a verdade é atacada. Esse texto aqui peguei do Orwell Isby. A verdade é atacada. Segundo, a verdade é afirmada. Terceiro, a verdade é evitada. E quarto, a verdade é anunciada. Vamos lá para o primeiro. A verdade é atacada. Atacada por quem? Pelos sacerdotes. Veja comigo o verso 17 até o 28. Nós não lemos esse aqui. Diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública.
Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram num pátio do templo como havia sido instruído e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda segurança, com guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Lembra de algumas mensagens atrás? O poder do nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Meus irmãos, os saduceus foram que tramaram e mataram Jesus. Os fariseus foram aqueles que perseguiram intelectualmente, perseguiram com o conteúdo que era pregado, mas quem tramou tudo, quem direcionou, quem dirigiu tudo, foram os saduceus, porque eles eram os maiorais dentro daquela casta ali de sacerdotes, tinham que ser saduceus. E, mais uma vez aqui, a igreja é perseguida e os discípulos estão aqui passando por perigos até de morte. Havia muita ira, muita raiva no coração desses homens, muito ódio. Então é interessante que o ministério de cura dos apóstolos provocou esse segundo ataque à igreja. O primeiro ataque foi quando Pedro curou aquele jovem na Porta Formosa. E agora é o segundo ataque velado contra a igreja. Tem um autor que diz uma verdade muito grande: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Os religiosos não se dobraram de maneira nenhuma às evidências do poder de Deus. Pelo contrário, eles endureceram o coração. Em vez de se converterem à fé cristã, eles queriam matar os apóstolos. Eles tentaram matar os apóstolos. Os sumos sacerdotes e seus aliados estavam cheios de inveja, mas eles não conseguiam estancar o fluxo da pregação do evangelho. Eles queriam que esse nome, o nome de Jesus, parasse de ser pregado. Tentaram de todo jeito: vamos prender esse homem, vamos prender esses homens, vamos prender Pedro e os seus apóstolos, os seus discípulos, os que estão do lado dele. Nós precisamos calar essa mensagem, calar a voz dos cristãos. Nós precisamos colocar em cadeias, martírio, torturas, tribulação, qualquer coisa que possa apagar a mensagem que eles estão pregando. Mas é interessante demais: durante toda a história da igreja, toda vez que a igreja é perseguida, toda vez que o povo de Deus é perseguido, toda vez que há morte no meio dos cristãos, o evangelho cresce cada vez mais. Nós podemos estar presos, mas a verdade não está presa.
Nós podemos estar encurralados, mas a verdade não está encurralada. Então, Deus usa as pessoas, como aqui usou também um anjo. No verso 19 e 20, usou um anjo para libertar os apóstolos. Você diz, mas pastor, um anjo é um ser ministro do Senhor, e eles trabalham em favor dos que herdam a salvação. Você pode ver isso lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Mas você pode ver os anjos agindo tanto aqui no livro de Atos, quanto lá no Antigo Testamento, por exemplo, com Elias, quando está no deserto. Elias, quando está na caverna, Deus usa anjos para libertar Elias. E nesse caso aqui, com Pedro, um capítulo atrás, abriu a porta da prisão, e agora novamente. O Sinédrio fica perplexo. Nessa perseguição à verdade, o Sinédrio fica perplexo. Como isso pode estar acontecendo? Como esse evangelho tem avançado, se nós temos prendido essas pessoas, se nós temos tentado calar essa voz. Os saduceus, seita a qual precediu o sumo sacerdote, classe sacerdotal, eles não acreditavam no que estava sendo pregado, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam nos anjos, mas eles queriam calar a boca e calar a voz dos apóstolos, e eles não conseguiram. As evidências de tudo que a gente leu aqui e falou, as evidências reprovam a teologia dos saduceus. E a coragem, como pregou o pastor Pedro há 2 semanas, a intrepidez dos apóstolos desafiava o poder dos saduceus. Não é porque eu tenho medo de pregar o evangelho que eu tenho que esconder o evangelho. Se lembra que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se eu sou sal da terra, é para eu salgar os relacionamentos, para conservar os relacionamentos. E se eu sou luz do mundo, é para que a luz que habita em mim, ela possa dissipar as trevas que estão próximas, e que essas trevas venham ser reveladas, e a luz do evangelho possa trazer luz e salvação para aquelas vidas. Então, nós não podemos, por mais que tenhamos medo, por mais que tenhamos vergonha, nós não podemos e não devemos levar o evangelho para a clandestinidade. O evangelho não pode ficar na clandestinidade. O evangelho tem que ser proclamado publicamente. Não é uma questão de muita gente, eu sou crente do meu jeito, para mim mesmo. Não existe. A conversão ao evangelho não é uma questão de devoção privativa, mas o evangelho não é uma questão de devoção privativa, mas de proclamação aberta de Jesus e da obra da sua vida. Mas o que eu quero trazer aqui como um exemplo para nós, Dietrich Bonhoeffer, ele decidiu ser desobediente civilmente, porque primeiro ele obedeceria a Deus do que aos homens. Ele morreu no dia 8 de abril de 1945, apenas 3 meses antes de Hitler ser morto e da guerra acabar. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não se espante se nós, como igreja, que é muito bom ser crente no Brasil, mas se nós, como igreja, começarmos, que eu acredito que já começamos, a ser cancelados, humilhados, perseguidos, porque nós temos coragem de desobedecer civilmente uma agenda mentirosa, abortista, comunista, contra a família, em defesa de ideologia de gênero, contra tudo que é sagrado que Deus colocou para a gente.
e a gente ter coragem de dizer: eu não compactuo com isso, e nós vamos ser cancelados na internet, vamos ser cancelados nas nossas casas, vamos ser cancelados nas nossas famílias, vamos ser cancelados em grupos de WhatsApp, vamos ser de repente perseguidos, presos, não sei o que vai acontecer, mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é que Pedro, ele teve coragem de dizer para aqueles homens: nós não vamos nos submeter à agenda de vocês, porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos ter essa coragem de dizer isso. O custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens e suportar as consequências. Nós, como cristãos, precisamos entender que há consequências para defender a verdade. E nós precisamos estar do lado da verdade. Amém, queridos? Amém. Seguimos aqui para o terceiro momento. Veja comigo o verso 33 ao 39. Verso 33 ao 39. Gamaliel: a verdade é evitada. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam o quê? Matá-los. Ouvindo o quê? Que Pedro disse que primeiro ia obedecer a Deus do que aos homens. E quando eles ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu, olha, o fariseu agora defendendo os apóstolos. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se procede de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Interessante aqui, a verdade é evitada. Por que a verdade é evitada? Primeiro eu quero falar um pouco do Gamaliel. Gamaliel era um homem muito bem-quisto naquela sociedade, era um fariseu inteligente, neto de Hilel. Havia duas escolas hermenêuticas de interpretação da Torá, num contexto judaico: a escola de Shammai e a escola de Hilel, que era a maior que tinha, a mais respeitada, e Gamaliel era neto dele. Gamaliel foi o professor do apóstolo Paulo. Gamaliel foi um grande mestre, um grande rabino fariseu que ajudou muitas pessoas, mas é interessante que nessa posição aqui ele é um pouco covarde. E é interessante que eu, estudando esse texto aqui, sempre eu via Gamaliel como um bom exemplo. Olha, se é de Deus, sempre a gente usa esse argumento de Gamaliel: se é de Deus, vai prosperar; se é humano, fracassará. Será? Quando eu fui estudar mais a fundo o texto, eu fiquei incomodado com a atitude um pouco covarde do Gamaliel. Por quê? No mínimo, ele poderia... no mínimo, o conselho dele tem duas partes. A primeira parte do conselho dele é errada, porque ele diz: se esse conselho esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Essa é errada. E depois
ele diz assim: se é de Deus, vocês não poderão destruí-la. Por que a primeira está errada? Quantas religiões existem há mais de 1000 anos que Deus não está no meio, que é religião de homem, e que cada dia inventam mais uma coisa, alguma droga, mais alguma mentira para que aquela religião se mantenha? Temos várias, podemos citar várias, né? Não vou citar aqui por questão de respeito mesmo, mas poderemos citar várias religiões que são totalmente humanas e que estão aí com milhões de seguidores, e elas não pereceram ainda, elas continuam. Ou seja, se a doutrina dos apóstolos fosse uma doutrina de homens e eles conseguissem mentir de maneira assim, muito sabiamente, talvez eles pudessem estar enquadrados nesse tipo de religião. Mas só que ele fala uma outra verdade, ele fala uma coisa enganada e fala uma verdade: se é de Deus, vocês não poderão destruí-las. Então, assim, eu quero trazer para vocês uma definição aqui que John Stott traz sobre Gamaliel. Ele diz: Gamaliel ficou em cima do muro e incentivou a neutralidade numa hora crucial. Era para ele ter dito assim, mais ou menos: gente, vocês estão vendo que já há uma perseguição constante contra esses apóstolos, mas eles estão se dando bem. Eles apanham, sofrem, são presos, mas um anjo abriu a porta, um anjo fez tremer onde eles estavam. Está acontecendo vitórias para eles e derrotas para nós. E a gente está aqui querendo perseguir esses apóstolos, mas ele não fez isso. Não, ele foi neutro numa hora crucial, quando uma decisão era exigida. Jesus deixou claro, e aqui uma mensagem para nós: Jesus deixou claro que é impossível permanecer neutro em relação à sua pessoa e à sua mensagem. Quem não é por mim é contra, e quem comigo não ajunta, espalha. O profeta Elias também falou algo parecido. Elias já havia desafiado essa mesma nação de Israel, dizendo o seguinte: até quando cocheareis, ficarão em dúvidas entre dois pensamentos? E aí John Stott conclui dizendo assim: a indecisão é uma decisão, a decisão de não decidir. Os indecisos decidem-se contra Cristo e não ao seu favor. Vou ler novamente: a indecisão é uma decisão, a decisão de não decidir. Os indecisos decidem-se contra Cristo e não ao seu favor. Então, queridos, Gamaliel, ele foi literalmente covarde, quando ele deveria abrir lá a sua boca, aproveitar a boa, como era bem quisto no meio deles, sua boa relação como um bom professor, e falar a verdade. E ele omitiu a verdade. Não tem um relato oficial de conversão de Gamaliel depois, mas a gente espera que de repente ele tenha se arrependido daquilo que ele falou. E aí, seguindo para o final, depois do evento de Gamaliel, a verdade ela é anunciada, ela é proclamada. Pode só avisar o pessoal do louvor que já pode se preparar. Verso 40 ao 42. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Um detalhe aqui, verso 40.
os saduceus foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Gamaliel disse uma coisa para eles: olha, vocês querem matar, não é para matá-los. E eles, está tudo bem, não vamos matá-los, mas nós vamos açoitá-los. E como era um açoite naquela época? Eram através de chicotadas. Lembram que Jesus tomou 3 vezes a sequência de chicotadas da cultura judaica, que era 40 menos, quem lembra? 40 menos uma, eram 39 chibatadas. Então, o que é que os apóstolos receberam aqui? 39 chibatadas. Foram presos injustamente, foram libertados pelo anjo, discutiram com os saduceus e disseram: nós não vamos obedecer o que vocês estão dizendo, nós vamos obedecer a Deus. Gamaliel disse: olha, não precisa matá-los, se for de Deus vai permanecer, se não for de Deus não vai fracassar. Ele errou nesse ponto. Mas os saduceus ainda acharam pouco, que estava tudo contra eles, o povo contra eles, o povo que antes era contra Jesus e contra os fariseus, agora estavam a favor, porque lembra do que a gente leu no começo? Eles colocaram macas. Imaginem uma rua lotada de gente doente, enferma, cego, coxo, aleijado dos pés, lepra, pessoas com vários tipos de doenças. E essas pessoas eram colocadas nas ruas, que Pedro, quando passava, só a sombra de Pedro podia curar essas pessoas. Então imagina, as ruas estavam um alvoroço só em favor dos apóstolos. E esses saduceus aqui, ainda com o coração duro, disseram: não, nós vamos açoitá-los. E açoitaram os apóstolos. E o verso 41 diz assim: os apóstolos saíram dos sinédrios tristes, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Nome de quem? Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. O sinédrio fez 2 coisas: açoitaram e disseram assim: vocês não podem mais falar desse nome. Além de levar uma pisa, vocês têm que calar a boca. Os apóstolos primeiro se alegraram, depois ensinaram e pregaram. Eles não se submeteram às mentiras, à trama, à armação diabólica dos saduceus, que queriam calar a voz da pregação do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós podemos ser presos, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser escória da sociedade, mas se a nossa boca está aberta, se a nossa escrita, a pena continua na nossa mão, o Evangelho não é preso, o Evangelho não é colocado na margem da sociedade, o Evangelho não é apagado, o Evangelho não é deixado de lado. O apóstolo Paulo chegou em Roma preso. Paulo tinha um sonho de pregar o Evangelho em Roma, e Paulo não conseguia ir para Roma, mas um dia Paulo conseguiu ir para Roma. Só que quando ele chegou em Roma, ele chegou preso, e foi justamente onde ele morreu no seu martírio. Paulo estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Paulo estava preso, mas os soldados que ficaram prendendo Paulo, diz os estudiosos que Paulo ficava acorrentado junto aos seus soldados, que o quarto de hora. Então, 6 horas, daqui a pouco entra outro soldado, mais 6 horas, daqui outro, 6 horas, ou então 12 por 24, não sei, tinha um quarto de hora.
Mas o que é que a história diz? É que todos aqueles que estavam ali, amarrados a Paulo, ouviram a pregação do Evangelho. Nós podemos ser, sim, perseguidos, mas a nossa boca precisa estar aberta para proclamar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa boca deve estar aberta para proclamar o nome que está acima de todo nome. Por mais que haja consequências para quem prega a verdade, se nós estamos do lado da verdade, nós não devemos abrir nem para um trem descarrilhado. Se você está do lado da verdade, você joga no time vencedor. Estavam prontos para serem presos, mas não calaram sua voz. Estavam prontos para morrerem, mas não para deixarem de proclamar Jesus o Cristo. Um mártir da igreja chamado Tertuliano, falando às autoridades do Império Romano que o prenderam e queriam matá-lo, disse assim: vocês podem nos matar, vocês podem nos torturar, vocês podem nos condenar, vocês podem fazer de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimem, tanto mais crescemos. A semente é o sangue dos cristãos. A semente da pregação do Evangelho é o sangue dos cristãos. Cada vez que você persegue um cristão, e deixa eu dizer uma coisa, pasmem, hoje, no mundo de hoje, todo mês 200, 300 cristãos são assassinados. Poucos dias atrás, num país africano, os muçulmanos destruíram a igreja. Não sei quem viu esses dias na internet. A igreja destruída, teto caído, tudo quebrado, mataram quase 80 pessoas. No domingo os crentes estavam lá no mesmo lugar orando, agradecendo a Deus pelo cuidado de Deus sobre eles. Nunca o Evangelho irá ser morto. Nós podemos ser mortos, mas o Evangelho nunca vai ser morto, porque o Evangelho é vida, é luz, é salvação. Que Deus nos dê coragem, intrepidez, convicção, para que as pessoas que chegam ao nosso lado possam ver em nós e ouvir de nós a pregação salvadora do Evangelho da salvação. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pelo teu cuidado e pela vida dos apóstolos que foram extremamente corajosos na pregação do Evangelho da salvação. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui. Talvez muitos aqui já foram perseguidos, humilhados, em escola, no trabalho, em casa, por conta de que defendem e pregam o Evangelho. Dá a esses amados, Pai, discernimento, coragem, convicção, fé, esperança, amor por aqueles que nos perseguem, para que quando nós formos pregar o Evangelho, possamos trazer luz e paz ao coração daqueles que estão precisando e necessitando da mensagem da esperança, a mensagem da salvação. Nos anima e nos ajuda nesse processo, que sabemos que não é fácil, mas é possível, porque o Evangelho não está preso, o Evangelho não pode ser apagado, o Evangelho não pode ser terminado, o Evangelho é vivo, é solto, é livre e sopra onde quer. No nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do seu Espírito nos acompanhe. No nome de Jesus. Amém e amém.